Campinas anuncia flexibilização de regras para bares, restaurantes e serviços em geral. O anúncio segue as normas do Estado, que liberou também eventos sociais, corporativos e culturais. Eu trago os detalhes ao vivo. Policiais do BAEP apreendem uma grande quantidade de armas em Hortolândia e Olambra. Uma delas, uma metralhadora capaz de derrubar aviões. Segundo investigações, o dono do armamento trabalha para o crime organizado. Ele foi detido e trazido aqui para a sede da Polícia Federal de Campinas. A primeira audiência pública sobre o projeto do trem Intercidades, que vai ligar Campinas, Jundiaí e São Paulo. Hoje, a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos simulou o trajeto que os passageiros devem fazer. O time de vôlei de Campinas apresentou hoje a sua principal atração para a temporada 2021-2022, Lucão. Olá, boa noite, bom início de semana para você. Agora 7h04. Policiais do BAEP apreenderam uma grande quantidade de armas e munição hoje à tarde aqui na nossa região. Júnia Vasconcelos, já ao vivo, ela está na sede da Polícia Federal de Campinas, para onde o material foi levado, e tem os detalhes. Boa noite, Júnia. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo, viu? Esse homem, ele seria o dono desse armamento, né? E segundo a PM, ele trabalhava para o crime organizado. Tanto a prisão dele quanto a apreensão desse armamento foi devido a uma investigação da inteligência do Batalhão de Ações Especiais, né, da PM de Piracicaba, viu? Entre todo esse armamento que foi apreendido, tinha uma metralhadora .303 antiaérea capaz de derrubar aí aviões, helicópteros e também atingir carros blindados, viu? Entre as armas também várias espingardas, vários revólveres de vários calibres, além de celular, munições e carregadores de pistolas. Tudo isso foi apreendido. Parte desse material foi apreendido em uma chácara que fica no bairro Monte Sião, em Hortolândia. Outra parte foi apreendido em Olambra. A gente conversou hoje mais cedo com o capitão do BAEP, que falou sobre essa operação que eles fizeram. Vamos ouvi-lo. Foi feito um trabalho de inteligência das equipes do 10º BAEP, de que um indivíduo ele realizava a manutenção de armamento para o crime organizado. Foi feito um trabalho de deslocamento para o local, sendo que lá foi verificado numa residência que o indivíduo realmente aí tinha as armas de fogo, diversas armas de fogo, e inclusive uma metralhadora antiaérea, pode derrubar aeronave, helicópteros, e diversas outras armas, como revólver, carregadores de pistola, espingardas, tudo do crime organizado. Foi verificado que realmente aí ele fazia parte aí do crime organizado, fazendo a manutenção aí, deixando o armamento em condições para uso. Foi encaminhado aqui para a Polícia Federal em Campinas, devido à procedência aí do armamento aí ser de origem internacional. Segundo a PM, o homem preso ele já tem passagem criminal, já tem passagem pela polícia. O caso veio aqui para a Polícia Federal justamente porque algumas das armas apreendidas têm aí procedência internacional. Então, o homem está detido aqui e a investigação segue com a Polícia Federal aqui em Campinas. Marcela, volto com você no estúdio. Tá bem, Júnia. Obrigada. Qualquer novidade é só chamar. Boa noite. E para você participar do IPTV2, já sabe, É só usar a hashtag IPTV2 no Twitter ou mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 988993788, 988993788. Tá aí, manda sua mensagem, participa do jornal, comenta os assuntos de hoje que a gente mostra aqui ao vivo, tá bom? E 2 bandidos de Campinas morreram durante uma troca de tiros em Aguaí, na região central. Foi enterrado na tarde de hoje no cemitério lá de Aguaí o guarda municipal Marcelo Antônio Magalhães, de 47 anos, que morreu depois dessa troca de tiros com os assaltantes. A polícia vai investigar agora se havia mais pessoas envolvidas nesse assalto. Uma tentativa de roubo acabou com 3 mortos. Entre eles, o guarda municipal Marcelo Antônio Magalhães, de 47 anos. O último confronto entre policiais e bandidos na cidade com vítima fatal foi em 2019. Mas a violência na cidade voltou a acontecer neste domingo. Os vizinhos acionaram a guarda municipal após bandidos invadirem essa residência.
Os guardas foram recebidos a tiros e revidaram. No tiroteio, o GCM André Barrique foi ferido na mão e passou por cirurgia no Hospital de São João da Boa Vista. Os 2 bandidos também foram atingidos e morreram. Os 2 assaltantes chegaram até aqui a pé. Tocaram a campainha e disseram que queriam entregar currículos que buscavam vaga de emprego na empresa do dono da casa, que foi rendido ao abrir o portão. Assim que a vítima atendeu o portão, às 9 horas da noite, foi rendido com uma arma apontada em sua cabeça, um revólver calibre 38, e levado para o interior da residência. No interior da residência, os assaltantes a todo momento exerciam graves ameaças, dizendo que ia matar toda a família se não fosse entregue a quantia de R$25 mil. A vítima, numa situação de desespero, chegou até a ajoelhar, pedindo para que não fosse assassinado pelos criminosos. Foi exatamente nesse momento que a Guarda Municipal chegou ao local onde estavam o empresário, a mulher dele e a filha, de apenas 5 anos. A casa foi periciada pelo Instituto de Criminalística de São João da Boa Vista. Imagens de câmeras de segurança vão ajudar nas investigações. Agora a Polícia Civil de Aguaí está realizando um minucioso trabalho para identificar quem são os demais indivíduos envolvidos e prender os demais envolvidos. O corpo do guarda municipal Marcelo Magalhães foi enterrado no cemitério de Aguaí. Ele estava na corporação há 17 anos, deixou esposa, filhos e netos. Ele deve ser sepultado como aquele defensor da sociedade. Então ele vai ter todas as honras que ele tem direito. O Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista fez a identificação dos assaltantes. Eles eram maiores de idade, só um deles tinha passagem pela polícia. E a partir de amanhã tem regras mais flexíveis para restaurantes, comércios e também serviços aqui em Campinas. Esses locais vão poder funcionar com 100% da ocupação. Os bares que estavam fechados, estão incluídos no novo decreto, vão poder reabrir. Os eventos também estão liberados. Agora ao vivo aqui comigo a Larissa Castro com as informações. Lari, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Essas regras, algumas que você já adiantou, começam a valer a partir de amanhã e vão até o dia 31 de outubro. O que muda então? Até então, os bares e restaurantes aqui na cidade de Campinas, por exemplo, só podiam funcionar com um limite máximo de ocupação de 80% e também só até a meia-noite. Agora, eles podem atender 100% da sua capacidade, 100% de público e também não há mais limite de horário, não tem essa questão da meia-noite, pode se estender aí por horário indeterminado. Essas regras são daqui da cidade de Campinas, mas seguem, no geral, as normas do governo do estado e todos os detalhes foram anunciados numa coletiva hoje à tarde do prefeito Dário Saad, junto com alguns secretários. Então, nós vamos ouvir um trechinho do que disse o secretário de Justiça sobre essas novas regras. Não há mais limitação de horário de funcionamento, como a gente tinha antes, e também não há mais a porcentagem máxima de ocupação. Então, a regra que o governo do estado definiu e nós estamos adotando é o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas. Especificamente aqui, com relação ao nosso decreto municipal, nós não vamos renovar o toque de recolher, então ele tem como último dia hoje, à meia-noite, termina o toque de recolher, ele não será renovado. Também não será renovada aquela proibição de reuniões familiares com mais de 10 pessoas, que nós estipulamos há um tempo atrás, quando nós estávamos no momento mais difícil da pandemia. Bom, os donos de bares e restaurantes, claro, estão bastante otimistas com essa retomada. Nesse restaurante de onde eu estou falando agora, eles oferecem refeições tanto no almoço quanto na janta. E a média antes da pandemia era de 400 refeições diárias, por exemplo, na parte do almoço. Agora eles já estão chegando a 200, mais ou menos metade ainda do que era antes. Mas o dono espera uma retomada muito boa agora com essas novas regras. Aqui, por exemplo, as mesas, tem algumas mesas que permanecem ainda interditadas e o dono achou melhor continuar assim por enquanto. Ele acredita que é uma maneira de fazer uma retomada mais segura, garantindo mais segurança aí para os clientes, né? Então ele vai manter isso por enquanto, mas está muito otimista com relação ao horário, principalmente para os restaurantes que servem na parte da janta. Não ter limite de horário para eles faz bastante diferença. Eu conversei com ele antes aqui do nosso ao vivo, a gente gravou uma entrevista, você vai ouvir um trechinho também agora.
Na nossa empresa a gente vai manter esse distanciamento que a gente adotou desde o início da retomada para que oferecer para os clientes a segurança. Nós estamos bastante otimistas, né? Cada retomada que tem, com horário, com distanciamento, enfim, cada retomada que vai abrindo, as pessoas vão se encorajando mais para frequentar, né? Uma outra mudança que tem trazido também bastante otimismo é a liberação de eventos sociais, corporativos, feiras corporativas, tudo isso também está liberado a partir de amanhã. Claro que dentro também ainda de algumas regras de distanciamento, ainda os shows, eventos com públicos de pé, locais que ainda não é possível respeitar esse 1 metro de distanciamento ainda não são permitidos, mas o pessoal do setor de eventos, aí, um dos mais afetados com essa pandemia, está bastante otimista. Eu conversei hoje à tarde com alguns representantes, a gente preparou uma reportagem para mostrar para você o que muda a partir de amanhã no setor de eventos. Vamos acompanhar. Para um espaço que ficou fechado, qualquer movimentação já é motivo para comemorar. A área de eventos desse hotel em Campinas também é o que garante grande parte dos hóspedes. O diretor diz que a ocupação chegou a zerar na pandemia e os eventos online não aliviaram o prejuízo. A autorização para a retomada veio com uma dose de otimismo. A gente espera que isso seja o começo de uma retomada bem grande. Aí a gente está vendo que o mercado está reaquecendo, pelo menos com um crescimento de 20% por mês aí até o final do ano é a nossa expectativa, né? O anúncio feito pelo governo do estado libera a partir de amanhã eventos sociais, culturais, esportivos e de negócios sem limite de ocupação, desde que haja controle de acesso. Os espaços públicos, como os museus, também entram nessa lista. A gente tem um controle de acesso, que isso é uma exigência, ou seja, que a gente controle o fluxo de pessoas para que a gente consiga manter o distanciamento. E aí a gente vai ter, lógico, os próprios funcionários do museu orientando as pessoas, aproveitar que a gente tem espaço, então conseguir dar o distanciamento, cada um olhando uma obra separadamente, né? Para que a retomada aconteça com segurança, continuam obrigatórios o uso de máscara em qualquer ambiente, o distanciamento de 1 metro entre as pessoas e o respeito aos protocolos de higiene, como o uso do álcool gel. As aglomerações permanecem proibidas. A Prefeitura de Campinas vai publicar um decreto seguindo as mesmas regras do Estado e alertou que ainda não é hora de relaxar com relação aos cuidados. Nós estamos tomando essa medida não só por conta do decreto estadual, mas os nossos indicadores, tanto os indicadores tradicionais quanto os indicadores de monitoramento precoce, os indicadores de alerta, eles nos permitem tomar essas medidas. Mas a gente está com esse risco da variante Delta, a gente não tem 100% da população vacinada em nenhum lugar do Brasil, então o que a gente tem que pensar? A responsabilidade individual ela é cada vez maior. Estamos com a variante Delta, seguramente ela está entre nós, ela é muito mais contagiosa e é importante que a gente tenha uma coisa que às vezes é difícil, que é o bom senso. Nesse centro de exposições, o trabalho vai ser para readequar a agenda de cerca de 300 eventos que já tinham sido contratados antes da pandemia. A estrutura para seguir os protocolos de higiene já existe. E o assessor garante que a retomada vai movimentar o mercado de trabalho. Todo o setor de eventos, desde março do ano passado, demitiu 60% dos colaboradores, né? Então, já nesse início agora, nós já estamos prevendo a contratação de aproximadamente mais 50% para atender essa demanda. O setor de eventos, além dele ter um número muito grande de colaboradores fixos, ele terceiriza muito também, né? Então ele envolve mais de 40 setores, a gente costuma dizer, mais de 40 setores é envolvido diretamente pelo setor de eventos, hotelaria, gastronomia, até o aplicativo de veículo, ele começa a ter movimento no momento que um espaço desse aqui começa a funcionar. Esse é só mais um exemplo de espaço para eventos corporativos que continua assim, com cadeiras empilhadas à espera dessa retomada mais segura. É que por mais que aqui seja referência para as reuniões de grandes empresas de Campinas, num espaço grande como esse, com capacidade para até 2.000 pessoas, a retomada deve acontecer num ritmo um pouquinho mais lento. A diretora disse que o anúncio da flexibilização já motivou alguns clientes que entraram em contato para checar a agenda.
Mas mesmo sem restrição de público, a obrigatoriedade do espaço de 1 metro entre os convidados só permite 70% de ocupação dos salões. Evento grande mesmo não deve rolar tão cedo. Os grandes eventos começaram a fazer cotação conosco, né, nas últimas semanas, quando houve o anúncio do governo. No entanto, eles são realmente mais para o próximo ano. Para esse ano ainda continuam os eventos de pequeno porte. Nossa esperança é que realmente o espaço maior ele possa ser ocupado no final do ano, né, com uma melhoria de todos os números, né, da pandemia e a possibilidade dos eventos grandes ocorrerem, a gente realmente realizar as festividades de final de ano sendo liberadas nesse espaço maior. É isso, a expectativa aí, tanto do governo do estado como da prefeitura, é de a partir do dia 1º de novembro liberar os eventos maiores com público de pé, pista de dança, etc. Mas por enquanto é importantíssimo respeitar esse 1 metro de distanciamento. Até lá, a gente sabe que muita coisa pode mudar, mas se as medidas continuarem iguais, se a situação da saúde, né, seguir no ritmo desejado, é possível que os eventos maiores sejam liberados a partir de 1º de novembro. Marcela, é a nossa torcida, né? Vamos acompanhando esse passo a passo com otimismo por aqui, né, Larissa? Obrigada, viu, por todas as informações. Olha, o horto florestal, que fica dentro de uma fábrica de papéis em Mogi Guaçu, pegou fogo hoje à tarde. Imagens divulgadas nas redes sociais dão uma dimensão do incêndio. A área de uma empresa que produz papéis, embalagens e celulose, que fica na rodovia Campinas-Mogi. Essas outras imagens mostram o fogo nas 2 marginais da rodovia. Os bombeiros não foram chamados para atender a ocorrência. De acordo com a concessionária que administra o trecho, o incêndio não chegou a prejudicar o trânsito. A empresa falou que o fogo atingiu a mata nativa, uma plantação de eucalipto, mas as chamas já foram controladas. Oi, boa noite. A semana começou diferente, né? O tempo virou em muitas cidades da nossa região e nós recebemos imagens dos moradores. Em Mogi Guaçu, a nuvem escura até assustou. Ela veio acompanhada de uma ventania, o que levantou muita poeira. Olha só o barulho do vento em Socorro. As árvores resistiram. O vento chegou a 60 km por hora em Campinas. A chuva apareceu em alguns bairros. No centro da cidade, foram alguns pingos. Instabilidades lá no alto da atmosfera que trouxeram essa mudança. O volume de água não foi grande, mas trouxe um alívio para o tempo seco. A chuva que está caindo aqui em Sumaré, ó. Olha aí a enxurrada correndo aqui, ó. Em Americana, a Marici registrou uma água boa caindo na cidade. Também recebemos imagens do Parque Novo Mundo e do bairro Liberdade. Olha a chuva que deu agora à tarde aqui na cidade de Hortolândia. E teve até granizo em Iracemápolis. Deu aquela refrescada e trouxe felicidade para Raquel também. Choveu granizo! Coisa linda! Olha aqui as pedrinhas de gelo! Amanhã o cenário já muda, uma grande massa de ar seco predomina. O tempo fica firme e as temperaturas sobem mais com sensação de bastante calor à tarde. Já vamos acompanhar então como ficam essas temperaturas. Amparo e também Mojimirim tem máxima de 31 graus. Hortolândia e Louveira podem registrar 30 durante a tarde. E esquenta tanto assim também por causa dos ventos. Eles passam a vir do interior do país carregando um ar bem quente. Olha só como fica em Piracicaba, mínima de 16 com máxima de 31, sol brilhando forte, poucas nuvens. E com a falta de chuva, a atenção continua redobrada para os níveis de umidade. Essa secura aumenta o risco de queimadas. Nosso mapa está amarelo, puxado ainda para o laranja, e isso indica a umidade abaixo da metade do ideal para a nossa saúde. A previsão estendida, que mostra os próximos 15 dias, não traz mudança no tempo. Em Morungaba só aparece a chuva de hoje, né? Nada de chuva significativa até o fim do mês. O sol brilha forte, sem espaço para as instabilidades. E vamos então
para Campinas. Amanhã com mínima de 16, máxima de 30 graus e nos próximos dias termômetros subindo. Mínimas de 17, 18 e até 20 graus de manhã e máximas de 31 e 32 graus. É o calor em pleno inverno. Até amanhã. Pausa rápida aqui no EPTV2. Depois do intervalo, você vai ver que algumas cidades da região já anunciaram o início da vacinação contra a Covid para adolescentes. No esporte, tem a apresentação do principal reforço do Vôlei Campinas para a próxima temporada. A gente volta no instantinho, 7h23. Atualizando aqui para você os dados, os números da pandemia nas nossas cidades. De ontem para hoje, 1.510 confirmações da Covid-19, 55 registros de mortes. No geral, os números são esses. Olha, 571.511 confirmações da doença desde o início da pandemia, 15.586 vidas perdidas aqui na nossa região. O andamento da vacinação, né? Informações que a gente sempre gosta de trazer e atualizar aqui para você. 65,9% dos nossos moradores já tomaram a primeira dose da vacina, 27% tomaram segunda dose ou dose única já. Então, isso representa, olha, 3.153.815 moradores já com a primeira dose, 1.292.684 com segunda dose ou dose única, ou seja, com esquema vacinal completo. Nas últimas 24 horas foi o seguinte: 27.542 pessoas tomaram primeira dose, 29.113 tomaram segunda dose ou dose única. Vamos dar aquela espiada nas maiores cidades da nossa região, ver como é que está o andamento do esquema de vacinação. Aqui são dados daquelas cidades que têm o esquema vacinal completo já, que vacinaram esses moradores com as duas doses ou dose única. Campinas, 28,2%, Piracicaba, 30%, Limeira, 25,1%, Indaiatuba, 29,5%, Americana, 29,1%, Sumaré, 23% dos moradores que já tomaram as duas doses da vacina ou dose única. No G1 Campinas, G1 Piracicaba, você encontra outras informações sobre a vacinação, também sobre a pandemia. Aliás, a partir de quarta-feira, adolescentes de 12 a 17 anos vão passar a receber a vacina contra a Covid aqui no estado, né? A imunização começa pelos jovens com deficiência ou com doenças pré-existentes, além de grávidas e meninas que tiveram filho recentemente. A expectativa é que todos nessa faixa etária sejam vacinados até o dia 12 de setembro. Algumas cidades que estão com a vacinação dos adultos adiantada já foram autorizadas a começar a aplicação da primeira dose nos adolescentes. Aqui na região, 2 cidades já divulgaram datas para vacinação dessa faixa etária, então vamos ver. Em Iracemápolis, a imunização já começa amanhã para jovens de 16 e 17 anos, com e também sem doenças pré-existentes. Grávidas e adolescentes nessa faixa etária que deram à luz recentemente vão poder tomar a primeira dose da vacina da Pfizer, a única até agora autorizada pela Anvisa para ser aplicada em adolescentes. A imunização vai ser feita das 8 da manhã às 4 da tarde no posto de saúde do Residencial Aquários. Em Itapira, a vacinação contra a Covid vai acontecer na quinta e na sexta-feira para jovens de 16 e 17 anos com deficiência ou doenças prévias e para grávidas e adolescentes que tiveram filho recentemente. Em Itapira, o agendamento deve ser feito por telefone, das 8 da manhã às 4 da tarde. A vacinação a partir de quinta acontece do meio-dia às 7 da noite na Vigilância Epidemiológica que fica no prédio do Centro de Assistência Integral à Saúde, na Vila Penha do Rio do Peixe. Os adolescentes com deficiência ou histórico de doenças precisam levar uma declaração médica. O modelo está disponível no site da Prefeitura de Itapira. Já as grávidas ou os jovens que tiveram filhos há pouco tempo também devem apresentar o termo de consentimento e a certidão de nascimento da criança. Para quem é de Iracemápolis, a Prefeitura pede para que os adolescentes façam o pré-cadastro no site do Governo do Estado, que é o vacinajá.sp.gov.br. Também é importante levar o cartão do SUS, o documento com foto e CPF, além de um comprovante de endereço próprio ou de algum familiar. O projeto do trem Intercidades, que há anos promete criar uma ligação ferroviária para passageiros entre Campinas e São Paulo, passou hoje pela primeira audiência pública. Estamos numa litorina, um dos primeiros tipos de trem a circular com passageiros no Brasil.
O conforto das poltronas e os corredores largos podem servir de modelo para o projeto do Modal Intercidades. O Maurício não vê a hora disso acontecer. Há 22 anos ele faz o caminho Campinas-São Paulo de ônibus. Mas antes as viagens de segunda a sexta-feira para trabalhar na capital eram de carro. Teve um dia que eu acordei no acostamento. Aí eu falei para minha mulher, deve ter alguma outra forma. Aí foi onde eu comecei de fretado. E no carro você tem que ficar tenso, porque você está dirigindo tudo, e no ônibus você está relaxado. Você senta, descansa e vai embora, né? Ele queria que o acesso ficasse mais fácil e seguro. Você fica amarrado sempre a uma mesma coisa. Então, se você tem mais opções, você consegue se flexibilizar tanto nos trabalhos, né? Você precisa ir e voltar, então você tem outros horários e outras flexibilizações, né? A Prefeitura de Campinas foi sede da primeira audiência pública para a apresentação do projeto e esclarecimento de dúvidas. Fazermos essa audiência, todos que vêm de toda a região, todas as prefeituras, as cidades que serão impactadas. O projeto prevê 3 tipos de viagens. Um trem expresso fará todo o percurso em 1 hora e 4 minutos. Um outro intermetropolitano com parada em Valinhos, Vinhedo e nas estações da linha 7 Rubi da CPTM. Nesse caso, a viagem levaria 2 horas. E também um trem metropolitano, que não terá tantas paradas. O preço da passagem deve acompanhar o valor pago nos ônibus intermunicipais. No modelo expresso, com paradas apenas nas cidades de Campinas, Jundiaí e São Paulo, a nova linha terá 101 quilômetros de extensão e deve circular a 95 quilômetros por hora. A expectativa é transportar 800 passageiros sentados em 15 vagões e até 49 mil pessoas por dia, com intervalos de 15 minutos entre cada viagem. Os detalhes do projeto serão publicados em dezembro, no edital, para que as empresas interessadas se manifestem. Segundo o governo, o vencedor da licitação será anunciado em abril de 2022 e terá concessão por 30 anos. O investimento da concessionária no projeto é estimado em 7 bilhões de reais. Já estão falando isso há mais de 10 anos, já estão falando nisso e nunca sai do papel, né? A gente fica sem opções. O início da operação do trem está previsto para ocorrer 5 anos depois da assinatura do contrato, ou seja, 2027. Pessoal comentando os assuntos de hoje aí na internet, no Twitter, pelo WhatsApp, o Diego falando justamente desse assunto aqui sobre o trem. Espero que ele tenha bastante segurança para os passageiros, segurança na viagem, dentro do trem também, diz o Diego aqui. Pessoal comentando também sobre a flexibilização. Boa noite para você também, Adélia. E ela diz, ótima notícia, a liberação dos eventos, mas não devemos esquecer os protocolos de segurança. A vida é prioridade. Boa ponderação aqui, inclusive o Regivaldo fala que liberar 100% acredita que seja cedo demais, que a variante Delta só precisa aí de uma oportunidade. Pessoal comentando realmente preocupado aí com relação à flexibilização. Esse também é o comentário da Cássia. Agradeço a participação de vocês aqui no EPTV2 com a hashtag EPTV2. Falando do esporte agora, o Vôlei Campinas começa a trajetória pelo Bi no Campeonato Paulista na próxima semana. E a equipe ganhou um reforço importante para essa temporada. O central Lucão, um dos grandes nomes da seleção brasileira. Tá aí o homem, ó. Já chegou e passou um dia de modelo. Junto com o time, Lucão tirou fotos que vão estampar os anúncios, encartes e material de imprensa. O central é a principal contratação da temporada por aqui. Poder fazer parte dessa família aí que eu conheço, a grande maioria das pessoas que estão por trás, desde o Pacheco até o Fernando Maroni, são amigos de longa data, então é um prazer poder estar trabalhando com eles novamente, trabalhar agora no clube. Bem, mas antes de se entregar de corpo e alma, o atleta que veio do Taubaté ainda tem compromissos com a seleção brasileira. Se apresenta semana que vem para a preparação do Sul-Americano e disputa a competição continental no começo de setembro. Depois, ganha um descanso e só então retorna de vez a Campinas para entrar em quadra na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista e também nos playoffs. A gente está precisando ter um pouco desse respiro aí, só que é um respiro que não para. A gente está mantendo a parte física, são 2 semanas de trabalho físico que a gente recebeu para fazer. Então é isso aí. Então hoje eu vim aqui para fazer um Media Day, fazer as fotos, já vou aproveitar para usar a academia e fazer meu treino de hoje e esperar aí quanto antes poder voltar para cá e já me habituar um pouquinho melhor. Lucão, 35 anos, está entre os líderes da seleção brasileira. Foi um dos destaques nas Olimpíadas de Tóquio, mesmo com as derrotas que deixaram o país fora do pódio. Os altos e baixos eles têm acontecido com todos os times muito porque o voleibol hoje em dia está muito igual.
Então, você pode vencer ou pode perder para um time que vai, às vezes, não classificar, como os Estados Unidos, e depois ser campeão olímpico. Ainda no Japão, após a derrota para a Argentina, na disputa pelo bronze, ele já tinha demonstrado interesse em seguir vestindo a amarelinha. Vão ter que me tirar de ambulância da seleção brasileira. Enquanto eu tiver condições de estar ali, enquanto o treinador me convocar, eu vou aparecer lá. Se é para jogar um amistoso, se é para jogar sul-americano, se é para jogar qualquer coisa, a gente tá lá. Intenção que já reafirmou ao desembarcar por aqui. Enquanto eles acharem que meu serviço ele é válido para a seleção brasileira, enquanto eu puder estar ajudando e eu estiver bem para ajudar, eu vou querer estar lá, vou querer estar ajudando. Além de ter um papel importantíssimo numa possível renovação de ciclo, Lucão sabe que para continuar sendo convocado, precisa estar bem no time. E nesse caso, quem ganha é a equipe de Campinas. Eu gosto de estar lá, o ambiente é legal e, querendo ou não, a seleção brasileira faz com que eu esteja sempre num ritmo de jogo e de treinamento muito alto que faz eu também conseguir render melhor no clube. Olha, aqui em Campinas, o Lucão já reencontrou um velho conhecido, um parceiro de vida e do vôlei, o Pacheco, que foi o primeiro técnico dele no adulto. Isso 17 anos atrás, lá no Rio Grande do Sul. Nem dá pra dizer que Pacheco conhece ele desde pequeno, né? Ele nunca foi pequeno, né? Falar que eu conheço o Lucão desde pequeno seria... Eu não sei se ele foi pequeno algum dia, né? Primeiro técnico em termos de time adulto, de Superliga, né? Que ele, para ver como ele entende muito de vôlei, ele me passou numa peneira de treino de defesa. Então, isso é meio engraçado, coisa que eu não sei fazer. Só que como eu era grande na época e eu tinha um bom ataque já, ele falou, ó, vamos trabalhar aí, fica aqui comigo na Ubra, na época que era, e vamos ver no que dá, e acabou dando certo. O treinador sempre enxergou potencial no conterrâneo gaúcho. Depois também foi fundamental para a ascensão, quando os objetivos de Lucão mudaram. Foi ali na CIMED onde eu consegui ter aquela virada de chave, né, de me tornar um atleta realmente profissional, de começar a ganhar títulos e ir para a seleção brasileira. A última parceria entre eles foi na temporada 2016-2017, no SESI. É um jogador que não tenha dúvida e certamente vai ter uma entrega muito grande para com a equipe. Além da questão técnica, essa questão de experiência, de vivência, de dedicação vai ser muito importante. Então eu fico muito feliz de ter essa possibilidade de trabalhar novamente com o Lucão. Então, a partir de agora, já fica a expectativa, aquela contagem regressiva, para ver em quadra o resultado dessa amizade e profissionalismo. O Campeonato Paulista começa para o Campinas no dia 25 de agosto contra o Atibaia, no ginásio do Taquaral. Obrigada pela companhia, ótima semana, uma boa noite para você, até amanhã.